Olá, boa noite. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, continuando as formas de adimplemento das obrigações e vamos começar falando da compensação. A compensação ela vem regulada no Código Civil, nos artigos 368 até o artigo 380. E o que é a compensação? É quando eu tenho uma identidade de crédito e débito ao mesmo tempo entre a figura do credor e a figura do devedor. Então, a compensação é uma forma de extinção de obrigações que tem natureza recíproca, cujos credores são ao mesmo tempo também credores e devedores. Então, eu tenho essa reciprocidade entre eles. É uma forma de você simplificar os negócios, permitindo a extinção de duas obrigações sem que ocorra nenhum pagamento. Porque enquanto de um lado eu sou credora de A, eu também sou devedora de A. Então isso faz com que se compense, e sem a necessidade do desembolso efetivo. É um elemento de garantia, porque como eles são credores recíprocos, há uma tranquilidade com relação à satisfação desse crédito, porque quem tem direito a receber um crédito também tem um débito, tem determinada quantia a pagar. E quais seriam as espécies da compensação? A gente tem, primeiramente, a compensação legal, que vem lá no 375 do Código Civil, que é aquela que atua de uma forma automática, independente da manifestação de vontade das partes, por força de lei. Então, a lei estabelece as hipóteses em que ela ocorrerá. Então, a gente tem ali créditos e débitos recíprocos. A segunda forma é a voluntária, que também é chamada de convencional. Ela é fruto da vontade das partes que se manifestam no sentido de haver essa compensação e a extinção dessas obrigações recíprocas. E a terceira forma é a judicial, que é aquela estabelecida pelo juiz, pela autoridade judiciária, e está relacionada às hipóteses legais, quando não há o adimplemento, e a gente tem lá a execução da dívida, eu tenho um crédito líquido certo e exigível, então o juiz ordena que seja feita essa compensação. Agora, quais seriam os pressupostos para que se pudesse ter presente a compensação? Primeiro, a reciprocidade de obrigações. A gente vai extrair isso do 368, do 376, do 377. O débito do devedor, ele deve corresponder ao crédito do credor, Então tem que ter um encontro de opostos. Pode ser parcial? Pode, só que aí nesse caso a gente não vai ter extinção completa e total da dívida. 2, a liquidez das dívidas, isso está lá no 369. Só dívida líquida é compensável. O que é uma dívida líquida? É aquela dívida que eu já sei o quanto é devido, é aquela que já está apurada, eu já sei o valor correto, sem necessidade, de você fazer nenhum tipo de conta, nenhum tipo de cálculo, esperar a ocorrência de nenhum fato que possa impactar nesse valor. Essa é a ideia, Então você já tem ali a determinação, presente, É uma dívida que a gente sabe qual é a quantia determinada. Terceiro requisito é a exigibilidade da prestação. Eu só posso falar em compensação a partir do momento em que as prestações são exigíveis. Isso a gente tem no 369. A dívida ainda não venceu, ela é exigível? Não. Então, somente depois do vencimento é que vai poder se ter, em regra, a compensação. E aí alguém pode perguntar, eu posso ter um vencimento antecipado? Isso dá direito à compensação só no caso do devedor abrir mão, ainda do prazo que ele tem para pagar. Essa é a ideia. Ele que é beneficiário do prazo, ele pode abrir mão. Caso contrário, não é possível.
Quarto requisito, a fungibilidade dos débitos. Os débitos têm que ter a mesma natureza e a mesma qualidade. É pagamento de quantia? Ambos, ok. É entrega de determinada coisa? Ok. Então, as prestações, elas têm que ser homogêneas entre si, fungíveis, porque se for diferente, não haverá como compensá-las, ok? E se não for compensáveis, né? Nesse caso, não se pode imaginar em se ter a compensação. E aqui vale a gente olhar, né, o que estabelece, né, a título ilustrativo, o artigo 380 do Código Civil, que diz o quê? Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Então aqui procura proteger terceiros. Outra regra da inadmissibilidade está no 375, que diz assim: não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem ou no caso de renúncia prévia de uma delas. E a gente também tem aqui, no 373, dívidas que não admitem compensação, que diz assim: a diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto se provier desbulho, furto ou roubo, se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos, e se uma for de coisa não suscetível de penhora, né? Então, nesses casos, não será possível, nos demais, sim, ok? Aí nós vamos passar a falar da confusão, que vem a partir do artigo 381 do Código Civil. Confusão é quando, na realidade, eu tenho a extinção de uma obrigação em razão de quê? Da reunião em uma pessoa só da figura do credor e da figura do devedor, né? Então, a confusão diz respeito a isso. O credor é o devedor e o devedor também passa a ser o credor. Isso pode se dar, por exemplo, por razões sucessórias, né? Ou relações de empresa, uma empresa absorve a outra, também é possível. Agora, quais são as espécies, né, da confusão? Estão lá no 382. A primeira é total, né? Essa significa extinção total da prestação, né? É o caso típico da sucessão, que um falece transmitindo, né, para o outro, né, todo o seu legado. Então aqui é créditos e débitos, né? Se o outro era o seu devedor, por exemplo, ou era o seu credor, a gente vai ter aí a confusão de sujeitos. E ela pode ser também parcial, né? Quando o credor, ele não recebe a totalidade da dívida. É o caso de eu ter mais de um herdeiro, né? Mas eu tenho ali uma confusão parcial, porque parte daquela dívida agora, né, também é dele e ele é o beneficiário do pagamento. Essa é a ideia, né? Então essa confusão, ela pode ser total ou parcial. Se fala também na chamada confusão imprópria, que ela está relacionada a parcial também. É quando eu tenho, um exemplo típico, eu tenho o quê? A reunião na mesma pessoa do garantidor e do sujeito, seja ele ativo ou passivo. Exemplo, eu tenho um contrato de locação e aí eu tenho a figura do locatário, do fiador e do locador. Vamos imaginar que por questão de falecimento, o fiador e o credor passem a ser uma pessoa só. Então tem uma confusão, porque o garantidor é o credor. Ele não pode ser garantidor numa relação dessas. Então a gente aqui tem a extinção da garantia que foi dada, que é acessória, né? Ou o devedor, ele, né, passa a ser também o fiador. Vamos imaginar que a fiança era estabelecida por uma pessoa que falece e aí aquele bem que garantia vai para o seu herdeiro, que é o devedor. Então eu posso ter ali uma, como é que se diz, uma confusão, tá? Tanto pelo lado do credor quanto pelo lado do devedor. Então o artigo 381, o artigo 383, eles tratam disso no Código Civil, né? Levando ao que? A extinção, né, da obrigação de forma total ou de forma parcial. Agora, como é que cessa esse estado de confusão?
Isso está lá no 384, né? Ela vai cessar com todos os acessórios, né? Ou porque a causa que levou com que ela ocorresse é transitória, ela não é permanente, e aquela causa cessa, ou porque a gente passa a ter, em razão da confusão, uma relação jurídica ineficaz, sem sentido, mais, né? Então, se nós pegarmos o artigo 384, né, a gente tem assim: cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior, né? Então, nesse caso, você tem como voltar, é uma situação transitória. Agora, se tornou a relação jurídica ineficaz, né? Isso também poderá levar à cessação da confusão. E para a gente fechar essa parte de adimplemento, falta a gente falar na remissão, que na realidade é uma espécie de perdão, é o perdão da dívida. O credor, por liberalidade sua, não importa que os motivos, ele simplesmente vai dispensar o devedor de efetuar o pagamento da dívida. Isso vem no Código Civil também, artigos 385 a 388, né? E com isso o devedor ele deixa de ter a dívida. E essa remissão ela pode ser total ou parcial. Ele vai deixar de ter a dívida se for total, né? Na parcial ainda permanece parte da dívida. E a gente também pode ter essa remissão de forma expressa ou de forma tácita. Expressa, ela foi dita ou escrita com todas as letras. Tácita é aquela que você depreende pelas ações, pelas atitudes do sujeito. Agora, quais são os requisitos da remissão? O que tem que estar presente para que essa remissão seja válida? Primeiro, a gente tem que estar diante do ânimos, né, de perdoar, né? Se você não tem essa vontade de perdoar, não adianta se falar em remissão. E o segundo requisito é a aceitação do perdão. O devedor tem que estar disposto a aceitar a remissão, senão não vai poder produzir efeitos, né? E quais os efeitos? Primeiro, a extinção da dívida, né? E a gente tem também essa impossibilidade da remissão vir a prejudicar terceiros. Eu não posso ter um perdão sendo feito se na realidade aquele perdão existe para que o devedor não possa cumprir uma obrigação que tem para com o terceiro, né? Então, com essa ideia de prejudicar, né, um terceiro, né? Do Código Civil, né, a gente tem lá, né, que no 387 a restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, mas não a extinção da dívida. Então, se o objeto do perdão, né, tiver relacionado, né, na realidade a entrega de um objeto, por exemplo, um anel, um cordão que tinha sido dado em garantia, né, o que vai se ter, né, é que o que está perdoado e encerrado é essa relação vinculada a apenhamento, mas não a dívida em si. Ela vai perdurar, mas sem essa garantia, ok? Então, com compensação, confusão e remissão, nós fechamos a parte de adimplemento das obrigações, né? Eu sei que hoje eu marquei com vocês uma aula pelo Zoom para que a gente converse um pouco, né? E em razão disso eu não vou mandar nenhum texto de leitura complementar para que a gente possa ter o nosso tempo integral de aula. Para nós encerrarmos a matéria, falta a gente cuidar do inadimplemento das obrigações, né? Acredito que a gente faça isso em mais de 2 semanas e depois a gente vai trabalhar com uma série de questões e exercícios, ok? Tenham todos uma ótima noite.